Amém, já está conectado. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, a paz, pessoal do Meet, a Maria Oliveira, a Elizabeth, a Dona Maria de Lourdes, o pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém, a paz, né? Hoje a gente vai falar sobre Isaías 14, né? Isaías 14, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Babilônia, né? A gente lembra que ali em Isaías 13, Isaías começou a falar sobre a Babilônia, sobre o fim da Babilônia, a destruição da Babilônia. E agora, em Isaías 14, Isaías fala sobre a destruição também do rei da Babilônia. Não é só a Babilônia que vai ser destruída, né? Mas também o rei dela. E agora a gente começa a ver isso, né? Isaías 14. A gente lembra, né? Como eu disse, eu venho falando isso já há um tempo. A Bíblia inteira fala sobre Jesus, né? O próprio Senhor disse isso, né? O próprio Senhor Jesus disse isso. Quando ele estava aqui, né, no Novo Testamento, né, ele disse, as escrituras inteiras falam acerca de mim, né, como eu expliquei na aula passada. Quando ele falou isso, não existia Novo Testamento, não existia o Evangelho de Marcos, não existia o Evangelho de Mateus, não existia o Apocalipse. Na verdade, esses livros foram escritos décadas depois da morte de Jesus, né. Então, a gente vê que Jesus falava sobre o Antigo Testamento. Jesus falava que o Antigo Testamento falava dele, né? O Antigo Testamento inteiro falava dele. Os livros dos profetas, né? Os livros históricos e o Pentateuco. E agora não é diferente. Isaías 14 fala sobre Jesus. Então aqui fala, é claro, sobre o fim da Babilônia, né? E a gente viu realmente que a Babilônia vai ser destruída, né? A gente vai ver mais pra frente que a Babilônia vai ser conquistada pelos medos, né? A gente lembra disso, eu falei na aula passada, né? Por enquanto a gente tá vivendo um momento do Império da Assíria, né? Então agora, paz, Adriano, agora, nessa época que Isaías está falando isso, quem está no poder, o império que está existindo aqui é a Assíria, né? É aquele império que toma o Reino Norte. É esse império que está existindo na época que Isaías fala isso. 100 e poucos anos depois, quase 200 anos depois, eis que se levanta um novo império, o Império da Babilônia. Né? Então o Império da Babilônia se levanta e toma a Assíria e engole a Assíria e fica mais poderoso do que a Assíria, esse Império da Babilônia. E ele começa a falar sobre esse império que ainda surgirá. Não existia ainda esse império nessa época que ele está falando isso, né? Ainda surgirá esse império. Mas é um livro que fala sobre algo que ia acontecer muito distante do profeta que traz a mensagem e se cumpre, né? Se cumpre o que ele diz. Então a gente lembra que ele não fala só que a Babilônia vai ser conquistada, ele fala por quem? Ele fala, não, pelos medos, né? E realmente é isso que vai acontecer mais pra frente, a gente vai ver a Babilônia ali, né? Quando o reino sul, né? Os judeus estiverem ali cativos, né? Os medos vêm depois e conquistam a Babilônia, né? Então eles conquistam ali a Babilônia e depois de um determinado tempo eles autorizam os judeus a voltarem a Jerusalém e reconstruírem Jerusalém, né? E eles também conquistam aquilo que antes era da Assíria, que foi conquistado pela Babilônia, ou seja, o Reino Norte. As 10 tribos também é conquistada pelos medos, então eles voltam também lá para o Reino Norte. Então começa aquela rixa ali, a paz, Ramon, começa aquela rixa ali, né, entre os samaritanos ali e os judeus, tá? Então agora a gente lembra em Isaías 13, né, na aula passada, Isaías começa a falar sobre esse reino que surgirá. É um reino chamado Babilônia e é um reino que vai ser como Sodoma e Gomorra. É um reino que vai ser um reino de prostituição, um reino de orgia, né? Um reino que é semelhante às cidades que foram destruídas por Deus para servir de exemplo para que ninguém mais fizesse, né, aqueles pecados. E Isaías começa a falar sobre isso, né, sobre essa cidade que surgirá, que será, na verdade, o símbolo do pecado. E isso é levado para o Novo Testamento, tanto que no Novo Testamento, ali no livro de Apocalipse, né, o pecado, né, os ímpios, né, aquele conjunto de maldades é representado pela Babilônia, né, foi igual eu falei na aula passada, o conjunto de consagrados, o conjunto de pessoas de Deus, de Cristo, é chamado de igreja.
E o conjunto de ímpios, conjunto de pessoas más, né, é chamado o quê? De Babilônia, né? Então, é nesse sentido mesmo. Então, a gente lembra que na aula passada ele falou qual ia ser o fim da Babilônia. Então, na aula passada, Isaías falou qual era o fim dos ímpios. Lembra disso? Em Isaías 13, Isaías fala qual vai ser o fim dos ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? Não vai ser bom o fim deles, né? O fim dos pecadores. Não será bom. E Deus vai aniquilar todos os pecadores dessa terra. Então agora em Isaías 14 surge a necessidade de Isaías falar que Deus também vai acabar com o rei da Babilônia. Né? Deus não vai acabar só com os habitantes da Babilônia. Deus não vai acabar só com os pecadores, né? Deus também vai acabar com o rei dos pecadores. É nesse sentido, né? Então a gente lembra que existe um cumprimento histórico, que é o cumprimento realmente que se dá ali quando a Babilônia é conquistada e o rei é deposto, né? E o rei vai ser destruído. Mas também há um símbolo aqui, né, que aponta para Cristo. Então, os pecadores serão destruídos, a Babilônia será destruída, mas o rei dela também vai ser destruído, que é Satanás, tá? Então, agora em Isaías 14 surge essa necessidade de Isaías falar, olha, o rei da Babilônia também vai ser destruído. Ele não vai ficar impune para depois ele levantar uma nova Babilônia. Não haverá outra Babilônia. É isso que ele diz em Isaías 14. Que bate com o livro de Apocalipse. Porque lá no livro de Apocalipse é dito que o mal se levantará apenas uma vez. Deus não permitirá que o mal se levante de novo. Então, Deus vai aniquilar o mal. Deus vai aniquilar os pecadores e o rei dos pecadores e o pai dos pecadores, que é Satanás. E não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. E é isso que Isaías 14 fala agora pra gente. É um livro bem legal, né? Esse capítulo, então, é bem legal também. A gente vai falar um pouquinho sobre Lúcifer, né? Vamos entender por que Lúcifer, né? Algumas pessoas acham que Lúcifer é um nome de Satanás, né? Como foi colocado, né? Esse nome Lúcifer, né? Então, o nome de Satanás é Lúcifer, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Será que o nome de Satanás é Lúcifer mesmo, né? É esse o nome, né? Tem até uma série, eu tava até falando no Meet agora antes de começar a aula, tem até uma série aí no Netflix, não sei onde que tem, que é Lúcifer, né, que é Satanás, e ele lá tem o nome de Lúcifer, né, e a gente vai falar sobre isso. Será que o nome de Satanás é Lúcifer mesmo, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a estudar Isaías 14, tá? No meio ali lá pro versículo 27 desse capítulo 14 de Isaías, a gente vai ter que estudar a morte de um rei, porque vai passar esse tempo aí histórico, né? Então a gente lembra que a gente já tá no fim da vida de Acás, né? Oséias virou rei, Oséias é lá do Reino Norte, Oséias ele é o último rei do Reino Norte e a Síria vem e toma o Reino Norte das mãos de Oséias, do último rei, e a gente lembra que estava lá no finalzinho do reinado de Acás, Acás o descendente de Davi, o pior descendente que teve, a gente lembra, né? E tá lá no finalzinho do reinado dele. E hoje a gente vai ver que ele vai morrer, tá? Então ele morre hoje e começa a reinar Ezequias, que é aquele rei que eu falei para vocês que vai ser um rei que vai fazer história. Ele é um rei que vai ser um rei bom, mas também vai ter sua queda. Ele é um rei bom, mas também vai pecar, né? Ele não é um rei perfeito, ele é um rei bom, mas também vai pecar, a gente vai ver, né? E esse rei Ezequias é um rei muito importante para a história de Israel, para a história de Judá, porque na verdade havia um plano, né? Havia ali uma necessidade de Judá ser castigado, e Judá seria castigado pela Assíria. Havia já a profecia, a gente veio vindo já estudando isso, né? Havia já ali uma profecia de que a Assíria tomaria Judá e a Assíria castigaria Judá. Mas a Assíria não vai pegar Judá, a gente vai ver, por conta desse rei. Esse rei vai fazer uma reforma religiosa, então as coisas vão mudar no reino de Judá. E por isso a Assíria não vai tomar o reino de Judá. Mas 160 anos depois, né, da tomada ali pela Assíria do Reino Norte, 160 e poucos, é que a Babilônia vai e toma o reino de Judá. E engraçado é que Ezequias é o rei que faz com que, né, a Assíria não tome o reino sul,
por causa da sua conversão, né? O seu fervor religioso, né? Ele leva todo mundo ali a se voltar a Deus. E é ele que faz essa reforma religiosa, é ele que faz com que não haja mais aquele castigo iminente que haveria. É ele que faz isso. E ao mesmo tempo, é ele também que cai, que peca e faz com que haja uma profecia de que a Babilônia virá e pegará o reino sul. Então é engraçado, né? O mesmo personagem que faz com que o reino de Judá seja liberto da Assíria é o mesmo personagem que faz com que o reino de Judá seja entregue à Babilônia. A mesma pessoa, o rei Ezequias. Então agora eu vou orar e a gente vai começar a falar sobre Isaías 14, tá bom? Então amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor venha e fale conosco, se revele a cada um de nós, manifeste a sua verdade, Pai, que a sua verdade, a sua palavra seja muito clara aos nossos ouvidos, às nossas mentes, aos nossos corações, que venhamos, meu Deus, a ser transformados por meio dessa palavra, que ela venha a cumprir os efeitos que ela tem, penetrando em cada um de nós, de uma forma afiada, como a sua própria palavra diz, mais afiada do que a faca de dois gumes. Então ela entre nos cortando, nos trazendo dor, a dor da revelação do que precisamos mudar, a dor da revelação dos pecados que cometemos, porque nós temos que ter essa consciência, Pai, de que nós precisamos ser transformados, nós precisamos de Ti, e que assim seja, Pai, amém. Que venhamos, meu Deus, a nos humilhar diante de Ti, Pai, amém. Porque o Senhor, meu Deus, detesta o soberbo, o Senhor detesta o orgulhoso. A tua palavra diz isso. E que venhamos a ter essa consciência de que nada somos, dependemos de Ti, precisamos de Ti. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha nos lavar da nossa imundície, nos limpar da nossa sujeira, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores. O Senhor Jesus disse que o pensar já é pecado. Então nós pecamos, Deus, nós reconhecemos que nós pecamos, ainda que involuntariamente, ainda que não tenhamos cometido fisicamente o pecado, ele passou pelas nossas cabeças, ele passou por um nosso pensamento, e isso já é pecado. A tua palavra diz isso, o Senhor Jesus disse isso. Então nos perdoa, Deus, nos perdoa pelos nossos pensamentos pecaminosos, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Nos perdoa, Pai, amém. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre nós da tua graça, que o Senhor venha, meu Deus, a nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Senhor, amém. Que o Senhor nos ensine, nos ajude a sermos santos, a sermos separados, a sermos teus, Senhor. Nos ajuda, porque nós queremos ser agradáveis ao teu paladar. Nos ensina a sermos melhores, Senhor. Amém. Que a tua palavra corra sem obstáculos, Deus. Que a tua palavra corra e ultrapasse barreiras, ultrapasse fronteiras, chegue a todos os povos. E que a verdade seja propagada por toda a terra, porque quão mais espalhada for essa verdade, quão mais entendida for ela por mais pessoas, mais próximo estará a vinda do Senhor Jesus. Amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor, Pai, nos livre de nós mesmos, Senhor. Que o Senhor jamais nos entregue ao nosso próprio arbítrio, à nossa própria vontade, Senhor, porque isso seria a nossa desgraça. Tudo que nós queremos é andar, meu Deus, na tua vontade, andar em obediência a Ti. Então nos ensina a obediência, Senhor, porque é através dela que seremos aperfeiçoados. Amém. Nos livra de todo mal, Pai, amém. Que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Então agora a gente vai para Isaías 14, versículo 1. Diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel.
e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Para a gente entender o que Isaías está falando no capítulo 14, a gente tem que lembrar o que Isaías estava falando antes do capítulo 14, né? Então, o que Isaías estava falando no capítulo 13? Sobre a Nova Jerusalém, né? Sobre o reino milenar, sobre a Nova Jerusalém, sobre o reino de justiça e de paz, sobre não haver mais maldade, sobre não haver mais pecado, né? Sobre as pessoas andarem em obediência a Deus, porque a glória dele é manifesta em todos os cantos e todo mundo é conhecedor da verdade. Então a gente vem vindo nesse sentido, nesse pensamento, tá? Então, pegando o gancho do capítulo 13, que ele está falando sobre a volta já de Jesus. A paz, Dorinha, lembrando que ele já está falando sobre a volta de Jesus, sobre um reino de paz e justiça, sobre a aniquilação dos ímpios, né? E sobre a recompensa dos justos. A gente continua nesse sentido, tá? Então, aqui no versículo 1, ele diz o quê, né? Que parece difícil diante da situação atual de Israel pensar em um Deus que se compadeça desse povo, né? Então vamos lembrar, o reino norte é um reino que já estava quase indo já para a Síria, é um reino que já havia uma sentença sobre eles, Deus já havia falado que já havia desistido desse reino e que eles seriam levados e espalhados, porque Deus já tinha se irado com esse povo e não queria mais papo com o reino norte. No Reino Sul estava quase acontecendo isso. Deus estava ali alertando o Reino Sul que se eles não mudassem, o fim deles seria igual, né? Então, a gente lembra que a mensagem de Isaías é essa. Poxa, se Deus está falando que já desistiu do Reino Norte, e Deus está falando que se o Reino Sul não mudar, o seu fim vai ser igual ao Reino Norte, Deus desistiu de cumprir a promessa que fez a Davi. Porque é impossível ele cumprir a promessa que ele fez a Davi. Porque a raiz de Davi já está podre, né? A descendência de Davi vem vindo cada vez uma descendência pior que a outra. Então, a raiz de Davi já está podre e não tem condições de Deus cumprir mais a promessa que ele havia feito. E é nesse esforço que Isaías fala tanto sobre um remanescente. O livro de Isaías fala muito sobre remanescente, né? Isaías sempre fala, haverá um remanescente, Deus vai separar um povo, Deus não vai aniquilar todo mundo, Deus vai separar um remanescente, vai doutriná-los, vai ensiná-los e vai fazer eles voltarem para a terra prometida. E esse povo voltará para a terra prometida ansiando pelo seu Deus. E Isaías vem falando sobre isso. Deus não vai aniquilar todo mundo. Deus não desistiu da sua promessa. O Messias virá. Né? É nesse sentido que a paz, Raquel, é nesse sentido que Isaías vem falando. Então, a gente lembra que em Isaías 13, né, Isaías começou a falar que não compensa ser ímpio, que eles têm que mudar, eles têm que se converter a Deus, porque no dia do juízo, Deus vai aniquilar os ímpios. Então, eles precisam pensar o que eles querem, não para hoje, mas para depois da morte, né? Tem até uma coisa muito legal que uma vez eu falei em uma aula, né? Tem uma historinha que é um pastor que chega para uma pessoa, para um rapaz, e esse rapaz era da igreja, e o pastor chega e fala para esse rapaz, o que você planeja para o seu futuro? E o rapaz fala, eu planejo, né, estudar. Ele, e depois? O pastor fala. Ele fala, e depois arrumar um bom emprego, porque eu estudei. E depois? E depois comprar uma casa, comprar meus bens. E depois? E depois casar. E depois? Depois ter filho. E depois? Aí ele fala, depois eu penso em aposentar. E depois? Em viver minha aposentadoria, viajando, curtindo a vida. E depois? Ele fala, depois morrer, né, pastor? Ele fala, e depois? Aí ele para e fala, como assim depois? E depois? O que você planeja depois da morte? Aí o menino não sabe o que responder. Aí o pastor fala, então reveja, porque você tem que... Essa é a resposta mais importante da tua vida. Reveja tudo. Porque o mais importante é você saber o que você quer para depois da sua morte. Qual julgamento que você quer para você, né? Você quer ser recompensado por suas dores e ir para Jerusalém Celestial e
ser agraciado, né, receber sua recompensa, ou você quer sofrer no lago de fogo de enxofre? Você tem que planejar o que você quer pra depois da sua morte, né? E é nesse sentido que Isaías vem falando, Isaías vem alertando, né? Isaías vem falando sobre o Apocalipse. Na verdade, antes mesmo da revelação que é dada a João ali, já tem uma revelação aqui dada para Isaías. Isaías já fala muito sobre o Apocalipse, né? A gente lembra que desde o Isaías 13, Isaías 14 também, tem várias coisas que estão escritas em Isaías 13 e 14 que estão lá no livro de Apocalipse. E agora continua. Então, em Isaías 13, Isaías faz esse esforço de falar o que vai acontecer com o ímpio. Isaías 13, Isaías começa a falar sobre o surgimento da Babilônia, né, que será um reino pior, né, equiparado a Sodoma e Gomorra, que depois, ali no Novo Testamento, vai ser o símbolo dos ímpios, né, o símbolo de um reino de maldades, né, assim como a igreja é o símbolo do reino santo, o símbolo do reino de Deus, a Babilônia é o símbolo do reino de Satanás. E é nesse sentido que a Bíblia vem vindo, né? Nesse sentido que Isaías vem falando, e lá no livro de Apocalipse também. Então, Isaías capítulo 13, Isaías falou, olha, os ímpios, eles serão aniquilados, né? Não vai ser legal, eles vão ranger os dentes, vão tentar fugir, vão tentar correr, vai ser um negócio feio ali. E então, nesse esforço dele estar falando o que vai acontecer com os ímpios, no capítulo 14 agora, né? Ele fala que ainda assim Deus cumprirá o que ele disse, um remanescente haverá. Parece muito difícil diante daquela situação que estava acontecendo, do Reino Norte ter se corrompido, e Deus já ter falado que desistiu do Reino Norte, né? Era muito difícil você pensar que Deus teria compaixão daquele povo que estava adorando outros deuses, estava servindo outros deuses, insultando ao Deus deles, né? Era muito difícil você pensar que Deus se compadeceria desse povo que não merecia compaixão. Era um povo que não merecia ser salvo. Mas Deus salvaria esse povo. Era muito difícil você pensar dessa forma. Mas no versículo 1, Isaías fala, não, Deus ainda se compadecerá de Jacó. Deus ainda terá compaixão do seu povo. E ainda escolherá a Israel. E porá na sua própria terra. Foi o que eu disse. Parecia impossível Deus cumprir a promessa que havia feito a Davi. Como que Deus vai cumprir a promessa que fez a Davi para um povo tão pecador? Para um povo que Deus estava tão irado? Parecia já impossível isso. Mas Isaías fala, ainda assim, Deus irá se compadecer de Jacó. E Deus, ainda assim, escolherá esse povo. Então, dele ainda assim virá o Messias, desse povo ainda virá o Messias, e Deus ainda se compadecerá desse povo porque o colocará na sua terra, né? E é isso que fala a Bíblia, realmente. No grande dia, quando Jesus voltar e ele reinar aqui nessa terra 1000 anos, né? Nessa terra aqui, o povo de Israel, os descendentes, né, de Jacó, ficarão lá na terra prometida. E ele está falando aqui, eles ainda vão morar lá. Pode não ser agora, mas quando Jesus vier e for o reino de Jesus, eles habitarão na terra que Deus prometeu. E é isso que está dizendo aqui. Parece impossível isso. Mas Isaías está falando para um futuro de um reino de Jesus, né? A gente lembra que desde o capítulo 13, Isaías está falando sobre Jesus voltar e reinar, sobre um reino de paz e de justiça. Então, dentro desse reino de paz e de justiça, Deus ainda fará com que os descendentes de Jacó habitem na terra, né? Então, eles ainda vão morar lá. E aqui também está falando com relação à historicidade, né? Como eu disse, o Antigo Testamento aponta para Jesus, mas também faz história. Então aqui também está falando que apesar de haver essa sentença tão dura de que virá um povo distante e tomará o reino de Judá e o levará prisioneiro, e eles serão prisioneiros, eles serão escravos, como eles foram lá no Egito, o negócio não vai ser bom, e eles vão lamentar e vão querer voltar, né? E apesar dele estar falando isso, Isaías está falando isso, a gente já viu, já está previndo que Judá vai ser levado prisioneiro e vai viver como viveu no Egito, na escravidão. Apesar disso,
está dizendo que Deus vai se compadecer desse povo que foi levado cativo lá para a Babilônia. Gente, olha só como ele já está falando de lá, né, da Babilônia. Esse povo que foi levado cativo estava lá na Babilônia. Ele ainda vai se compadecer desse povo e não vai deixar de escolhê-los. E vai lutar por eles de novo, é isso que está dizendo. Não desistiu deles, porque eles foram de novo levados. Deus foi lá e escolheu eles lá no Egito, libertou eles lá do Egito. Eles foram prisioneiros de novo, mas Deus ainda assim não desistiu deles. Deus vai lá tomar eles da Babilônia, vai pegar eles da Babilônia e vai trazer de novo para sua terra. E é o que vai acontecer, né? A gente lembra, os medos vêm, conquistam a Babilônia, então os judeus, eles são autorizados a voltarem para Jerusalém e reconstruírem ali o templo. E é isso que está falando aqui, Isaías está falando isso aqui. Vocês ainda voltarão para cá, porque Deus vai se compadecer de vocês ainda. Apesar de Deus estar falando que vocês vão ser levados prisioneiros. Então Isaías fala uma palavra dura, mas ao mesmo tempo Isaías traz esperança. Isaías não só fala a palavra dura, né? Isaías também traz esperança aqui. E isso também aponta, é claro, para Jesus, que Deus ainda assim se compadeceu de nós, apesar da nossa vida, né? Apesar de nós vivermos na Babilônia. A gente vivia na Babilônia antes de Jesus ter nos encontrado e nos resgatado. Mas ainda assim, Deus nos escolheu. Jesus nos escolheu e nos salvou. Também aponta para isso. Então, no finalzinho do versículo 1 diz: e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Que lindo! Aqui está falando, como eu disse, sobre um reino de paz e de justiça. Desde o capítulo 13, Isaías está falando que então não haverá mais guerra, e então não haverá mais dor. Então, eis que surgirá um rei, que é um rei justo. É um rei que dá a cada um o que cada um merece. É um rei que é bom, que dá bons conselhos, né? É um rei diferente. E aqui ele está falando, que incrível, ele está prevendo sobre os gentios, sobre a gente, né? Foi o que eu falei na aula passada. Aqui ele está prevendo que o povo de Jacó vai voltar para a Terra Prometida. Eles vão ficar lá na Terra Prometida, mas eles não vão ficar sozinhos na Jerusalém Celestial. Eles não vão ficar sozinhos na Terra Prometida. Os estrangeiros ficarão com eles. A gente. Está prevendo aqui, né? Foi o que eu falei na aula passada, lembra? Eu até dei o exemplo de como seria, né? Eu falei que eu creio, pelo que eu estudo a Bíblia, eu creio que eu vou ressuscitar aqui, né? Eu morri no Brasil, eu creio que eu vou ressuscitar aqui no Brasil. Mas a Bíblia diz que Jesus vai descer lá. Jesus não vai descer no Brasil. A Bíblia diz que Jesus vai descer lá, em Jerusalém. Né? Então, quando ele vier, ele vai vir lá. Ele não vai vir aqui, onde eu moro. E eu vou ter que ir até ele. E a Bíblia diz, né, que todos os mares secarão e a gente poderá andar lá até chegar até ele, né? E aí ele nos conquistará pela segunda vez, porque nós estamos ansiando encontrá-lo, né? Eu falei isso na aula passada. E que lindo, é isso que está dizendo aqui. O povo de Jacó vai ter de novo a sua terra, mas eles não vão morar sozinho nela. Nós vamos lá com ele, morar com eles, né, lá, porque eu vou querer ficar perto de Jesus, né, a gente vai morar lá com eles, e depois dos 1000 anos, a gente vai morar também na Terra Prometida, na Jerusalém Celestial, com eles, com o povo de Jacó, os estrangeiros, né, que lindo. Aí então no versículo 2 continua e diz assim: e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores, né? Nesse momento, diz aqui que os outros povos receberão com amor o povo escolhido por Deus. A gente, né, quando a gente for lá, a gente receberá com amor os judeus, os israelitas. Eles não tem como não, né? É um povo diferenciado, tanto que a Bíblia diz que o julgamento deles é separado do nosso, né? A Bíblia diz isso. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E o julgamento deles é separado. Deus diz que Deus vai chamar o povo de Israel para julgá-los. E a gente é outro julgamento, gente. Eles vão ter um julgamento só deles, porque a responsabilidade deles é maior. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? E é isso. Mas aqui diz, né, que nós o receberemos com amor, com alegria. Até então, eles não serão recebidos com amor. Haverá uma perseguição.
É isso que a gente lembra que a Bíblia já vem dizendo isso, né? Desde ali do tempo de Moisés, a gente lembra, até Moisés já previu isso, né? Que haveria uma certa perseguição, né? Durante a história do mundo, até que Cristo venha, haveria uma certa perseguição ao povo escolhido. E a gente viu isso, né, gente? Hitler, tudo, a gente viu isso na história. E é isso que está dizendo aqui, haverá uma certa rejeição a eles, né? Não. Mas neste momento, neste dia, quando Jesus vier estabelecer o seu reino nessa terra, né? E depois do reino milenar na Jerusalém Celestial, ninguém mais rejeitará o povo de Israel. Existem algumas pessoas hoje ainda que rejeitam, colocando neles a culpa por Jesus ter morrido na cruz, né? Então hoje há muita rejeição, infelizmente, né? Por falta de entendimento, de conhecimento, né? Mas também a Bíblia diz que isso também é um propósito de Deus para que se cumpra a salvação também, né? A Bíblia diz isso. Então aqui, né, diz que e a casa de Israel os possuirá por servos. Peraí, então quer dizer que eu vou ressuscitar e eu vou ser empregada deles? Vou ser escrava deles? Como assim, né? Não, não é isso que está querendo dizer aqui, né? Considerando o reino milenar, considerando a salvação, está querendo dizer o quê? Realmente eu vou ser serva da casa de Israel. Mas de quem da casa de Israel? Do representante da raiz da casa de Israel, Jesus. Todos nós seremos servos dele. E ele vem de qual raiz, né? Quando ele vier para esse reino aqui e ele reinará como descendente de Davi. Ele ocupará o trono de Davi. Hoje ele não está ocupando o trono de Davi. Hoje ele está à direita de Deus nos céus. Mas quando ele vier, se cumprirá a palavra e ele sentará no trono de Davi e reinará sobre essa terra como herdeiro, como descendente de Davi. E é nesse sentido, né? E nós seremos servos dele. Ou seja, a gente vai ser servo da casa de Davi, da casa de Israel, que é ele, né? Não é que a gente vai ser escravo do povo judeu, escravo dos israelitas, não. Mas a gente vai servir a Jesus, é nesse sentido. Mas aqui também se aplica ao que? A gente lembra? A historicidade. Isaías está falando também para um tempo próximo. Isaías está falando para um tempo próximo e para um tempo distante. Então, Isaías está dizendo aqui também o quê? Vocês vão ser levados para a Babilônia, vão ser escravizados lá na Babilônia, vocês serão lá na Babilônia, sofrerão como sofreram lá no Egito, mas Deus vai se compadecer de vocês, apesar disso, e vai trazer vocês de volta aqui à terra. E quando isso acontecer, vocês serão fortes novamente, se vocês obedecerem a Deus. Vocês serão fortes novamente e vocês dominarão. Vocês serão uma nação potente e dominarão. Mas a gente vai ver que eles vão cair do mesmo jeito. Não adianta. Era um povo que, infelizmente, né, tinha um problema ali em obedecer, né? Um problema em adorar somente um Deus e obedecê-lo, né, fielmente. E é o que vai acontecer. Infelizmente, eles não vão conseguir. Então, no versículo 3 continua. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizerem servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Duas aplicações, como eu disse, Isaías está falando para um tempo que já é um pouco distante da realidade dele, porque a Babilônia não dominava ainda nesse tempo, né? Quem dominava era a Assíria. Mas o cativeiro vai ser pela Babilônia. Deus, o sabedor de todas as coisas, Deus já sabe. Então, Deus já está falando aqui para Isaías, né? É o seguinte que vai acontecer, mas tem duas aplicações, a gente lembra. De imediato, qual é a aplicação? Olha, quando acontecer de Deus salvar vocês da Babilônia e mandar vocês voltarem para suas terras, então Deus vai dar descanso de todo o sofrimento que vocês passaram durante a servidão lá na Babilônia. É isso que está dizendo. Então vocês vão descansar de todo sofrimento que vocês passaram na Babilônia, servindo a Babilônia. E vocês vão estar tão alegres, tão felizes, que vocês então vão cantar uma canção em agradecimento a isso. E essa canção será contra o rei da Babilônia, porque vocês foram resgatados.
E realmente isso vai acontecer, a gente vai ver, né? Eles vão lá para a Babilônia, vão ficar lá na Babilônia, e então a Babilônia vai cair, os medos vão conquistar a Babilônia, né? Então os medos já vão simpatizar mais ali com o povo de Israel, vão simpatizar mais ali com os judeus e vão libertar eles, vão falar, vão dar autorização para eles voltarem para suas terras e reconstruírem ali o templo de Deus, o templo do seu Deus, tal, né? Então, é isso que acontece. Eles vão voltar com alegria, porque agora, né, o rei da Babilônia, que tanto os oprimiu, já não está mais vivo, foi destruído, e agora, né, é um rei que permitiu que eles voltassem para suas terras. Isso se cumpre. Historicamente, isso se cumpre, que Isaías está falando aqui. Mas isso aponta também para Jesus. Como eu disse no início da aula de hoje, o próprio Senhor Jesus disse que a Escritura inteira fala dele, aponta para ele. Então, isso daqui também tem que apontar para ele. Então, aqui aponta para quê? Para nós. No grande dia onde nós formos libertos de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa dor, nós cantaremos essa canção contra o rei da Babilônia. E quem é o rei da Babilônia, né? Como eu havia dito, a Bíblia faz esse esforço de mostrar pra gente que a Babilônia passa a ser um símbolo do mal. E quem é o rei da Babilônia? Já que a Babilônia é o símbolo do mal e o conjunto de pessoas ruins são a Babilônia, então quem é o rei? É Satanás. Então é isso que está querendo dizer aqui. No grande dia, quando nós formos totalmente resgatados, né? Quando se cumprir, né, realmente a promessa e eu descansar das minhas dores e nós descansarmos das nossas dores, indo para um lugar onde nós não mais sofreremos, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Nesse dia, a gente vai cantar uma canção contra o rei da Babilônia, contra Satanás. É isso que está querendo dizer aqui. Então aqui diz a canção: como já acabou o opressor. O opressor já não existe mais. Aquele que nos oprimia não está mais aqui. Estamos livres dele. E é isso que a gente vai falar, né? Que a gente está livre de Satanás. Glória a Deus. Então aqui continua. Como já cessou a cidade dourada. Não só o rei foi destruído, como a sua cidade e os seus discípulos. Então, tudo acabou. A Babilônia acabou e o rei da Babilônia também acabou. Não há mais ímpio, não há mais pecador e não há mais o rei deles. Estamos livres, é isso que a gente vai cantar. E isso que o povo cantou quando voltou lá para Jerusalém para reconstruir o templo. Então, no versículo 5, continua a canção e diz assim: já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. A gente vai dizer o seguinte: Deus acabou com o poder dos ímpios. O poder que os ímpios tinham nesse mundo não existe mais, acabou. Eles não têm mais poder sobre a gente, os ímpios. Deus vai acabar com a autoridade dos dominadores. Ninguém mais vai nos oprimir. E é isso que a gente vai cantar. Então no versículo 6, continua a canção e diz assim: aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre todas as nações, agora ele é quem é perseguido. E ninguém pode impedir essa perseguição. Ele. Aqui está falando de imediato sobre o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, gente, quando eu já falei um pouquinho sobre o Império Assírio, como que é, né, gente? Eu contei nas últimas aulas porque Jonas não quer pregar em Nínive, né? Então, a Babilônia é no mesmo naipe, gente, só que um pouquinho pior. É nesse sentido, tá? Não é à toa que a Babilônia vai ser o símbolo do reino maligno, tá? Então, a Babilônia vai ser um pouquinho ainda pior que a Assíria. A Assíria já era ruim, mas a Babilônia ainda vai ser um pouquinho pior. E então, aqui diz, né? Aquele que feria os povos com furor. Então, a Babilônia, quando ela se ergue como império, ela passa a ferir todas as outras nações com muita fúria. Ele persegue, não dá descanso a ninguém. Ele persegue todo mundo, quer dominar todas as nações. Ele é um grande perseguidor. A Babilônia, o rei da Babilônia. Mas nesse grande dia, né?
ele passará a ser o perseguido. Né? Aqui, no plano imediato, seria os medos, né? Os medos vão perseguir a Babilônia e o rei da Babilônia. Aquele que era o grande perseguidor, agora será perseguido e sofrerá. Ele saberá o que é sofrer uma perseguição. E ninguém vai poder impedir essa perseguição de acontecer. Vai acontecer. E pra gente, né, uma aplicação mais futura, pra gente isso significa sobre Satanás. Aquele que tanto perseguia, aquele que tanto perturbava, que saía querendo dominar todas as nações com ira. Não era que queria dominar as nações com amor e um bom reino. Não, ele queria dominar todas as nações com ira, diz aqui, né? E ele dava golpes sem parar. Aquele que não dava descanso a nós, Satanás. Nesse momento, quando a justiça de Deus vier sobre a terra e Deus começar a manifestar o dia do juízo dele, a gente lembra que capítulo 13, Isaías começa a falar sobre esse dia do Senhor, né? Então, aquele que era o perseguidor passará a ser o perseguido. E a Bíblia diz isso, lá no livro de Apocalipse diz, né? Realmente. Primeiro, Satanás vai ser preso, né? Lá no livro de Apocalipse diz que Satanás vai ser preso. Ficará preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto. E então ele vai ser lançado ali no lago de fogo e de enxofre. E ali ele vai ser atormentado de dia e de noite, sem parar e para sempre. Não vai ter descanso, vai ser para sempre. Ou seja, agora ele é quem está sendo perseguido, né? E é assim que vai ser. E a gente vai cantar isso. Versículo 7 diz assim: já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Agora, toda a terra tem descanso. Toda a terra está sossegada. Não existe mais maldade, não existe mais nenhum ímpio, não existe mais Satanás, nem os demônios, não existe mais nada disso. E toda a terra está descansada, sossegada e só cantando de alegria. Versículo 8 diz: até os ciprestes, acho que tá errado isso aqui, se alegram, acho que eu escrevi errado, se alegram por tua causa, e os cedros do Líbano dizendo, né, até a própria terra vai sentir alívio por esse povo ter saído dela, né? A gente lembra que Deus diz isso, quando Deus vai colocar, a gente lembra que Deus está ali com Moisés no deserto e vai colocar esse povo na terra prometida, lembra? Então Deus fala para esse povo por meio de Moisés, olha, vocês estão indo para lá porque essa terra está vomitando esse povo. Essa terra já não aguenta mais esse povo. Esse povo é um povo abominável. A própria terra não suporta mais o peso da maldade desse povo. Ela quer se ver livre deles. Ela precisa de um descanso. Ela quer se aliviar, né, desse povo. E é isso que está dizendo aqui. Nesse grande dia, até a terra vai ficar aliviada de não ter mais Satanás aqui, de não ter mais ímpio aqui, até a própria terra, nesses 1000 anos aí, né, que a gente ficar nessa terra. Até a terra vai ficar aliviada. Então, aqui diz, né, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Uau! Tá falando que até a natureza vai ficar alegre, porque desde que o mal caiu, nem contra a natureza se fez mais mal. Que legal, hein? Não haverá mais mal. A gente lembra que no capítulo 13, Isaías fala isso, né? Que a criança vai brincar com o leão e o leão não vai devorá-la. O leão vai virar vegano, né? A gente lembra que Isaías fala isso no capítulo passado. Isaías fala que o bebê de colo vai poder brincar com a serpente venenosa e nada vai lhe acontecer. E é nesse sentido agora que fala, até a natureza vai suspirar aliviada, porque ela não será mais maltratada pelos que ficarem. Que legal. Aí no versículo 9, então, continua. Lá embaixo, no mundo dos mortos. Pera aí, rapidinho. Coloquei uma observação. Tá. Aí, aqui no versículo 9, né? Eu coloquei uma observação aqui, né? Mas vou falar agora por cima. Mas até a natureza suspira aliviada, porque a própria Bíblia diz, né? No Novo Testamento fala isso, que Jesus não deixará o mal se levantar uma segunda vez, né? Então todo mundo vai ficar muito aliviado disso. Versículo 9 então diz, lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam, os que foram reis se levantam dos seus tronos, né? Então,
lá no mundo dos mortos, eles se preparam para receber o rei da Babilônia, aquele que oprimiu tanto o reino de Judá, que vai ser resgatado por Deus e voltar para sua terra. Mas também aqui se refere, né, ao inferno que está se preparando para receber Satanás. O lago de fogo e de enxofre, que está se preparando para receber aquele que tanto afligiu a terra, para que então ele seja afligido, né? É nesse sentido. Aí no versículo 10 continua: estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Neste momento, a Bíblia está dizendo que todos que estiverem nesse lugar vão entender que estavam na mesma condição. Neste momento, a pessoa, o ímpio que estiver lá queimando num lago de fogo e de enxofre, sofrendo e gemendo, vai olhar para o lado e vai ver Satanás e vai falar: caramba, você me enganou e na verdade você é igual a mim. Não, você não é melhor do que eu. Você não consegue nos salvar daqui. Você não consegue nos tirar daqui. Você não é melhor do que eu. Você se achava tanto, você se dizia um Deus, você se dizia tão poderoso, mas você não pode salvar você mesmo daqui, desse lago de fogo de enxofre, e nem me salvar. Nós somos iguais. A Bíblia diz que nesse momento as pessoas olharam para o lado e ficaram com raiva de Satanás, porque elas foram enganadas a vida inteira, né? Mas é tarde demais. A Bíblia diz que quando a pessoa for para o lago de fogo de enxofre, a pessoa vai convertida. Imagina, gente, a pessoa convertida lá no lago de fogo de enxofre. Não é fácil não, viu? A Bíblia diz isso porque antes de ser lançado no lago de fogo e de enxofre, a glória será revelada. Nós teremos conhecimento da verdade, todos. Porque a Bíblia diz que toda boca confessará, toda língua confessará e todo joelho dobrará. Todo mundo vai ter conhecimento da verdade. Todo mundo. A verdade será muito clara para todos. E então a pessoa vai lá para o lago de fogo e de enxofre convertido. Por isso que lá naquela parábola que tem, né, do rico e Lázaro, que Jesus conta, né, ninguém falou tanto sobre o inferno como Jesus, né, naquela parábola que Jesus conta, por isso que fala, né, que o rico tava lá no inferno, mas gente, o rico tava querendo até pregar lá no inferno. Eu vou, Senhor, deixa minha família saber que isso é verdade, conta pra minha família. Ele virou até pregador, né? Virou até evangelista. E gente, o povo vai ter conhecimento dos seus erros lá, né? Não vai ser fácil, não. Então, no versículo 11 diz que neste momento vão olhar para o rei da Babilônia, para Satanás, e vão falar: aonde está agora o teu orgulho? Aonde está agora a tua vaidade? Porque a Bíblia diz que ele vai ficar gemendo, vai ficar gritando, o negócio não vai ser bom não. A Bíblia diz que ele não vai gostar não, né? É engraçado, quando eu era criança, quando eu era pequena, foi me ensinado um Satanás que era o dono do inferno. E ele ficava lá com um tridente, né? Com um tridente na mão ali, espetando todo mundo lá no inferno. Ele era o dono, ele que ia perturbar todo mundo. Mas não, ele não é o dono do inferno. Ele vai sofrer lá. Ele não é o dono de lá. Ele vai sofrer lá também. E é isso que está falando aqui. Aonde foi parar? Para onde foi a sua vaidade, Satanás? Para onde foi o teu orgulho? Onde está agora as suas músicas de harpas? Porque você andava todo feliz pela terra achando que você tinha dominado, que você era bom. Onde está agora seu cântico? Onde está a sua alegria agora? Tudo isso agora está aqui, no inferno, no mundo dos mortos. E daqui você não sai mais. Aqui agora é onde você vai fazer a tua cama. E a tua cama será sobre os vermes. E ao se deitar, você ficará coberto de bichos. É esse o cenário. Aí agora, no versículo 12, fala muito claramente numa linguagem que a gente vê que é Satanás. No versículo 12. Diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tá falando claramente aqui de Satanás. Na Vulgata Latina, né, quando o Império Romano decidiu virar igreja,
a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for estudar ali o Império Romano, depois de Cristo, depois dos apóstolos, há um tempo ali em que há uma perseguição dos cristãos. O Império Romano começa a perseguir os cristãos, persegue. E então, quanto mais eles perseguem, mais aumenta os cristãos, mais eles ficam mais fortes. Então, Constantino, né, o imperador romano, ele vai falar, não, peraí, isso tem um poder extraordinário. São pessoas que fazem tudo, qualquer coisa, as pessoas não têm medo de morrer, não têm medo de dar a vida por isso. Em vez da gente brigar contra isso, porque a gente não se une a isso, para a gente se tornar forte. Então o Império Romano se torna um Império Cristão. Aí se torna a Igreja Romana ali, né? Se torna uma coisa só ali, né? E então, depois de ter ali matado um monte de mártires, né? Eles erguem ali o Vaticano, né? Eles dizem que o Vaticano foi erguido ali onde foi enterrado o apóstolo Pedro, né? Então, aí eles começam a erguer ali tudo e começam a falar sobre a união do Império Romano com a igreja, né? Então, começa a haver essa união aí. Gente, eu comecei a falar nisso, nem lembro porque eu comecei a falar nisso. Aí começou a ter essa união. Ah, agora eu lembrei por quê. Começou a ter essa união aí, né? De império com igreja. E o que acontece quando acontece isso? O império falou, pô, a gente precisa ter esse livro aí. A gente precisa ter essa Bíblia. Se é isso que movimenta o povo, a gente precisa ter isso. Então vamos traduzir para o latim. Itália, né, gente? Império Romano falava latim. Vamos traduzir para o latim. Então eles pegam as escrituras e traduzem para o latim, chamada Vulgata, né? A tradução para o latim é a chamada Vulgata. Só que algumas coisas mudaram ali naquela tradução. Por quê? Porque havia o interesse do império. Então, existem determinadas coisas que ia contra o império. Então, houve algumas alterações ali de palavras, né? Quando você estuda a Vulgata sobre a história, né? Você vê isso. E quando foi feita para a Vulgata, a tradução, né? A tradução para a Vulgata, para o latim, essa palavra estrela da manhã, ela foi traduzida como Lúcifer. Então, na Vulgata, ou nas traduções pegas pelo latim, pela Vulgata, fica assim, como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Mas Lúcifer, gente, não é um nome. É que no latim, estrela da manhã se falava Lúcifer. É assim que significa, né? Estrela da manhã, Lúcifer significa estrela da manhã, é a mesma coisa. Mas não é um nome, tá? Então, Lúcifer não é um nome de Satanás. Lúcifer significa estrela da manhã. Então, em vez de falar estrela da manhã, como era um latim, eles falavam Lúcifer, que para eles significa a mesma coisa, estrela da manhã. Mas não é o nome de Satanás. A Bíblia não diz qual é o nome de Satanás, né? Satanás, a gente já falou isso, Satanás no hebraico significa inimigo. Então, opositor. Então, Satanás é o inimigo de Deus, o opositor. Mas não fala o nome. A Bíblia não fala. Então, Lúcifer não é o nome de Satanás. Tem essa questão aí dessa tradução. Estrela da manhã, no latim, se fala Lúcifer. Então, virou Lúcifer, essa estrela da manhã. Mas não é o nome de Satanás, Lúcifer. Beleza? Então aqui, olha como é claro que é Satanás que está sendo falado aqui, né? Parece com o livro de Jó, né? Quando a gente estudou lá o capítulo, acho que foi o capítulo 41, que fala sobre Satanás, 42, né? A gente estudou. Fala na mesma linguagem, né, do livro de Jó. Aqui diz no versículo 12, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui fala muito claro que o céu já não é mais o lugar desse ser. Você caiu do céu. Como você caiu do céu? E aqui ele fala no sentido de espanto, né? Você foi criado para morar no céu. Você foi criado para ser estrela da manhã e se tornou trevas. Você foi criado como filho da luz, mas se tornou o pai das trevas.
É nesse sentido que tá falando. Como que pode? Como que você conseguiu mudar tanto, fazer isso, né? E aqui diz: como foste lançado à terra, você que debilitava as nações. Você foi lançado à terra porque você começou a debilitar as nações, né? Você começou ali a enganar os povos, né? Como você enganava os povos. Versículo 13. E enquanto você fazia tudo isso, você dizia para si mesmo: eu ainda vou voltar ao céu. Eu vou morar acima das estrelas de Deus. O meu trono vai ser exaltado. E no monte da congregação eu vou me sentar, lá nas extremidades do norte. Eu vou subir mais alto do que as nuvens. E eu vou ser Deus. Gente, é falando de Satanás aqui. E eu vou ser Deus. Você dizia isso. Lembra por que Isaías está falando isso? Porque Isaías está falando qual vai ser o fim dele, né? Lembra? Aí Isaías fala, olha, o seu fim é ir lá para o inferno. E lá no inferno vão te perguntar, cadê agora a tua glória? Cadê agora a tua vaidade? Cadê agora o teu orgulho? Cadê agora o teu trono? Quando você estiver lá. E é isso que ele continua falando. Caramba, um ser que foi feito para ser luz. Um ser que foi feito para habitar no céu. Um ser que foi feito como o filho da luz. Como você virou o que você virou? E enquanto você fazia todas as suas maldades, você dizia em seu coração, eu vou voltar para o céu. Me expulsaram de lá, mas eu vou voltar. E eu vou ficar acima das nuvens, acima dos céus. Eu vou ser Deus. Vou ser o próprio Deus. Vou ser semelhante a Deus. Aí no versículo 15 continua. Mas não é isso que vai acontecer, não. Isaías diz aqui, mas não é isso não que vai acontecer com você. Você vai ser lançado lá no reino dos mortos. O teu reino vai ser o reino dos mortos. O teu reino não vai ser o reino deste mundo. Não vai ser o reino do próximo, não vai ser o reino dos céus. É o reino do inferno, o reino dos mortos. E ainda assim você vai sofrer lá. Não é um reino que você vai gostar de ficar, você vai reinar. Não, vai sofrer também. Nas profundezas da sepultura, lá será o seu lugar. Aí no versículo 16 continua e diz assim: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão. Quando as pessoas olharem para ele, lá, queimando, no lago de fogo e de enxofre, gemendo, uivando, gritando. A Bíblia diz que até ele vai pedir socorro. Se bobear, ele vai falar até Deus me ajuda. E lá, diz que quando as pessoas olharem e virem, vão falar, era esse que fazia a terra inteira se estremecer? Era esse que brincava com a gente? Era esse que dominava a terra? Era esse aqui que está pedindo socorro, pedindo ajuda? Então, no versículo 17, tem algum celular tocando? Aí no versículo 17, então diz assim, acho que é do vizinho aqui. Nossa, meu ouvido é muito, muito bom. Então, no versículo 17 diz assim, é você que punha o mundo como deserto? É você que assolava as cidades? É você que não deixava ninguém ir tranquilo para suas casas? Que perturbava todo mundo e tirava todo mundo das suas casas? Destruía famílias e tal? Era você? Nossa, mas é você que está aqui gemendo desse jeito? E vão falar assim. Então no versículo 18 diz, todos os reis das nações, todos eles morrem com honra. Todo rei é sepultado com honra. Cada um é sepultado com honra onde ele merece estar. Onde é a morada dele. Onde é o habitat dele. Mas você, Satanás, lembra que aqui ele está falando para Satanás, gente. Ele está falando aqui com o rei da Babilônia. Aí diz, mas você não vai ser sepultado com honra. Você vai ser lançado na sepultura como algo abominável.
como as vestes de mortos que são atravessados pela espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado, assim você será lançado. Então no versículo 20 continua e diz: com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Você não merece ser destruído com honra. Jamais você vai se unir aos reis honrados. Você se julgava um rei. Você se julgava um príncipe, o príncipe desse mundo. Mas você não vai ser aniquilado como um príncipe. Você não vai ser destruído como um príncipe. Você não vai ser sepultado como um príncipe, com a majestade que um príncipe requer. Não. E aqui diz por que não? Porque você destruiu toda a terra. Você matou o povo que estava nela. O povo que você dizia que era rei. Você dizia que era rei sobre essa terra, mas você a destruiu. Não soube reinar sobre ela. Você dizia que era rei sobre este povo, mas você os matou. Você também não soube reinar sobre os seus, né, os ímpios, né? Não soube. Por isso, a sua descendência, a descendência dos malignos, não será jamais nomeada. Ou seja, por isso, por causa disso, porque você foi rei uma vez e não soube reinar, fez tudo errado, a sua descendência jamais será lembrada. Jamais nem mais falarão no nome. Todo mundo esquecerá, porque não é digno de lembrança. Aqui Deus está reafirmando o que ele fala na Bíblia. O mal não se levantará uma segunda vez. A Bíblia diz que quando a gente ressuscitar, a gente nem lembrará mais do mal. A Bíblia diz que a gente nem lembrará mais das nossas dores. A Bíblia diz que a gente não lembrará mais do ímpio, da maldade humana. Não lembrará. A gente não terá mais essa lembrança, né? Porque a gente vai morar 1000 anos ainda nessa terra. A gente não vai ter essa lembrança de que se minha porta estiver aberta, alguém pode entrar e roubar a minha casa. Não. A gente não vai pensar isso. É isso que está dizendo aqui, não vai. Porque essa lembrança vai apagar. Não é digno de ser nomeado, não é digno de ser lembrado Satanás e o reino dele. Não é. Então no versículo 21 continua: preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Aqui está dizendo que todos os filhos desse rei, todos os descendentes serão mortos. Todos os ímpios vão ser mortos. E não haverá ninguém que se levante. Vai todo mundo morrer. Versículo 22, os ímpios. Porque me levantarei contra eles, diz Deus. Por isso que eu estou dizendo que Satanás vai morrer e todos eles vão morrer junto. Todo mundo que é do reino dele vai morrer. Porque eu vou me levantar contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou destruir, aniquilar o nome da Babilônia. Ninguém nunca mais vai nem lembrar desse nome. E eu vou também matar todos os sobreviventes, os filhos, os netos, matar todo mundo que é desse lugar. Versículo 23. Eu vou fazer com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde só viverão as corujas. Eu vou varrer ela com a minha vassoura e ela vai desaparecer. Eu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, estou falando. Uau. Versículo 24. Hoje eu já falei isso para vocês, né, na última aula. Hoje você pesquisa aí onde é a Babilônia, hoje ninguém mora lá, né? Eu já expliquei isso, hoje ninguém mora, é só ruína. Mas, gente, ela vai desaparecer totalmente. Ninguém vai nem lembrar da Babilônia. No sentido de local e no sentido de maldade, ninguém. Versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, e ele disse: como eu pensei, assim vai acontecer. Como eu determinei, assim sucederá.
Eu vou quebrantar a Assíria dentro da minha terra, e nas minhas montanhas eu a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a carga deles se desvie dos seus ombros. Lembra que eu falei? O que acontece? Quem é o império nesse tempo que o Isaías está falando? É a Assíria, não é a Babilônia. A Babilônia ainda não é império. Então, a Síria é império nessa época. A Síria já subjugou o Reino Norte, mas ainda não levou cativo, mas já subjugou. A Síria já conquistou Damasco, né? A Síria já conquistou um monte de terra. É um império já a Síria. Eles são a potência nessa época. A Síria. E a Síria tá vindo com peso para conquistar quem? Judá, o reino de Judá. Mas Deus agora está falando sobre o que ele vai fazer com a Síria. Gente, isso vai acontecer. Exatamente o que Isaías está falando aqui. E isso acontece como? Pela Babilônia. A Babilônia vai cumprir isso daqui, quando for conquistar a Síria. O que acontece? Quando a Assíria conquistar o Reino Norte totalmente, né? A gente vai ver nos estudos o que acontece. A Assíria já conquistou o Reino Norte, só que o rei Oséias falou, olha, não precisa me tirar daqui não, eu fico te pagando tributo. Então, o Reino Norte ficou pagando tributo para a Assíria. Todo ano eles tinham que pagar um valor. E era um valor alto. Vai chegar um determinado momento que Oséias vai se rebelar. Oséias vai falar, não, eu não vou pagar mais imposto não. Não vou pagar mais tributo nenhum para a Síria não. Não vou ficar pagando nada não. Essa terra é minha, tem que ficar pagando tributo para a Síria? Não vou. Então, ele vai pedir ajuda para o Egito. Ele vai falar para o Egito ajudar ele para os dois lutarem contra a Síria. E ele vai perder. Ele vai perder, e então a gente vai ver que isso durante o reinado de Ezequias lá no sul, descendente de Davi, né? Vai fazer um cerco ali no Reino Norte, esse cerco vai durar 3 anos, e então a Assíria vai entrar com tanta raiva, que eu já falei como que a Assíria funciona, né? A Assíria vai entrar com tanta raiva lá no Reino Norte, que vai pegar todo mundo que morava lá e vai levar para morar na Síria e viverem lá como escravos, e vai levar todo mundo embora, cativo. E vai pôr quem para morar no Reino Norte? Assírios. Então, os assírios vão ficar morando lá no Reino Norte. E os israelitas vão morar na Assíria. E olha o que está falando no versículo 25. Gente, isso ainda não aconteceu. Mas ele já está prevendo que isso vai acontecer. Que legal, né? Ele já está prevendo que isso vai acontecer. Que os assírios vão morar na terra que Deus deu para Israel. E aqui Deus está falando, eu vou destruir a Assíria dentro da minha terra. Mas isso ainda não havia acontecido. A Assíria ainda não estava na terra de Israel. A Assíria havia subjugado Israel, mas ainda não morava lá. É quando Oséias se rebelar, depois dos 3 anos do cerco ali, é que a Assíria domina e mora. Domina não, a Assíria pega aquele povo, leva para morar na Síria e os assírios moram lá. E então, o que acontece? Eles vão ficar lá, gente. Eles vão ficar morando lá séculos. Séculos não, um século, vai um século e pouquinho. Eis que então, 160, 100 e poucos anos depois, a Babilônia se ergue. Com o pai de Nabucodonosor ali, ele começa a conquistar ali, né, a Mesopotâmia, e vem conquistando as terras. E quem é que ele conquista? A Assíria. Então a Babilônia conquista o quê? Conquista o Reino Norte. E quem é que morava no Reino Norte nessa época? Os assírios. E o que acontece? Eles vão ser destruídos dentro da terra de Deus. Ele está falando, gente, isso aqui é algo que vai se cumprir mais de 100 anos depois. Que extraordinário, né? E aqui diz, e nas minhas montanhas a pisarei, eu pisarei a Síria, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros, né? Então eles vão ser aniquilados. Versículo 26. Peraí que travou aqui. Foi. Versículo 26. É este o plano que tenho para o mundo inteiro, Deus fala, né? A minha mão está levantada para castigar todas as nações. E é isso daí. Quem não ouvir e não se converter, não mudar, é isso daí que vocês vão ter. No versículo 27, então diz, o Senhor Todo-Poderoso decidiu fazer isso e acabou. Se ele já decidiu fazer, quem é que vai fazer ele parar? Quem é que vai fazer ele mudar de ideia? Então aqui diz, se ele decidiu castigar, se ele está com a mão levantada para castigar o povo, quem é que vai baixar a mão de Deus para não castigar?
Agora a gente vai rapidamente para o segundo livro de Reis, capítulo 16, só o versículo 19 e versículo 20, porque a gente tem que falar sobre a morte de Acás, tá bom? Pra gente voltar pro livro de Isaías. Acás, vamos lembrar, Oséias tá reinando lá no norte, certo? O último rei do Reino Norte, que depois vem a Síria e leva eles, né? E quem é que tava reinando lá no Reino Sul? O descendente, pior descendente de Davi, Acás. Ele agora vai morrer e quem é que vai virar rei no lugar? Ezequias. O rei que eu falei que a gente tem muita coisa para falar dele. Então agora no versículo 19, segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 19 e 20, diz assim: Ora, o mais dos atos de Acás e o que ele fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Que eu já expliquei que esse livro sumiu, né? Então no versículo 20 diz: E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar, tá? Então agora, eis que surgiu um novo rei aí, Ezequias, tá? Então agora Oséias está reinando lá no norte, quem está reinando lá no sul, descendente de Davi, a casa de Davi, Ezequias. Voltamos agora para Isaías 14. Isaías 14, versículo 28 diz assim: No ano em que morreu o rei Acás, que é esse ano aqui que a gente está falando, foi dada esta sentença. Versículo 29. Não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. O que acontece? A gente lembra que o pai de Acás foi Uzias, né? Uzias não, foi Jotão, né? A gente lembra. Teve Uzias, Azarias, que foi um rei, né, que reinou 50 e poucos anos, aí foi um rei que durou bastante tempo no reino de Judá, na casa de Davi. E ele fez no início conforme o que Deus havia ordenado. E depois dele começou a reinar o filho dele, Jotão. E durante o reinado de Azarias, durante o reinado de Uzias, é a mesma pessoa, Azarias e Uzias, durante o reinado dele, por ele ter sido obediente, Deus fez com que ele conquistasse a Filístia. Lembra? Ele havia conquistado os filisteus e ele havia subjugado aquela nação. Então aquela nação precisava ficar pagando tributos para ajudar. Mas o que acontece? Jotão morreu, Acás virou rei. Acás era um rei muito mau. A gente lembra que ele destruiu ali o templo de Deus, as coisas de Deus, tudo, né? Tirou o altar de bronze de Deus e colocou o altar do Deus de Damasco no lugar, né? Ele era bem ruim. Ofereceu seus filhos em holocausto aos deuses pagãos, né? E durante o reinado desse deus ruim, Acás, a Filístia havia se libertado. A Filístia, que antes era subjugada por Judá, ela havia se libertado. E Judá começou a cair. A gente lembra até que durante o reinado de Acás, houve uma invasão ali de Peca, né? A gente lembra que Peca, ali o rei do norte, invadiu, conquistou umas terras. A Síria, com S, conquistou umas terras, né? Então Judá começou a perder força e ser muito invadida. A gente lembra que Edom invadiu e conquistou umas terras em Judá. A Filístia invadiu durante o reinado de Acás. E é isso que está falando aqui no versículo 29. Quando os filisteus viram que Judá estava indo mal, que Judá estava sendo muito invadida, quando os filisteus viram que Judá estava passando por um momento de tribulação, não estava muito bem ali a situação de Judá, eles ficaram felizes, eles ficaram alegres. Isso está dizendo no versículo 29. Quando os filisteus viram que Judá estava sendo castigada, que Judá estava sofrendo, que Judá estava sendo oprimida, eles se alegraram. E Deus está falando, ó, Filístias, vocês estão rindo por quê? Deus está falando, ô filisteus, vocês estão rindo por quê? Do castigo de Judá. Pois eu digo para vocês, se vocês achavam que o jugo deles sobre vocês era um fardo, eis que se levantará um fardo ainda maior contra vocês. Deus está querendo falar, olha, vocês achavam que eles eram uma cobrinha. Mas eu digo, vocês estão rindo deles? Mas eu farei levantar um rei em Judá que será uma grande víbora. E ele sim vai fazer vocês sofrerem. Vocês estão dando risada? E isso vai acontecer. O rei Ezequias. O rei Ezequias, ele vai reconquistar a Filístia.
Lembra que os filisteus haviam, né, se libertado de Judá durante o reinado de Acás, né? E agora não. Agora, na verdade, os filisteus tinham até conquistado algumas terras de Judá. Por isso que eles ficavam rindo, né? Eles até dominaram Judá. Mas, durante o reinado de Ezequias, Ezequias domina os filisteus. E é isso que Deus está falando. Vocês estão rindo do quê? Eu vou levantar aí uma pessoa aí que vai ser forte e vai vencer vocês. Aí no versículo 30, então continua e diz: E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Deus está falando, você está rindo do quê? Porque meu povo está passando necessidade? Você está rindo porque meu povo não tem o que comer? Mas eu digo uma coisa, eu dou paz pro meu povo. Pro meu povo eu vou dar paz. Eu vou fazer com que o meu povo deite seguro. Eu vou cuidar dos necessitados da minha terra. Mas vocês, filisteus, eu vou fazer vocês morrerem de fome. Eu vou fazer vocês penarem. Até a raiz de vocês. Vou sugar vocês até o último. E Deus falando isso para os filisteus. Versículo 31, então continua e diz assim: Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações, né? Então, do norte é o quê? Acima, né? A gente lembra que norte é em cima, sul é embaixo. A Filístia fica ali embaixo, no extremo ali de Judá, a gente lembra? Ali no finalzinho de Judá, no extremo sul ali de Judá, pro mar, né? Ali é a Filístia, eles ficam pro mar ali. E aqui Deus está falando que do norte, ou seja, do reino de Judá mesmo, no norte, vai vir uma opressão ali sobre a Filístia. Tá vindo já uma fumaça. E a gente lembra que foi o que aqui? Quem acabou de morrer aqui? Acás. Quem é que virou rei aqui? Ezequias. E é durante o reinado de Ezequias que Ezequias retoma a Filístia. E é isso que Deus está falando aqui. E então aqui diz que e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações, né? Então, porque veio uma fumaça forte aí, o negócio vai pegar para vocês. Então, no versículo 32, para finalizar a aula de hoje, amém? Diz assim: Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os aflitos do seu povo nela encontrem refúgio. E aqui tá dizendo, e quando vocês vierem mandar um mensageiro, na hora que o negócio apertar, vocês vão mandar um mensageiro para ajudar. E quando esse mensageiro chegar, sabe o que a gente vai responder para esses mensageiros? Que Deus construiu Jerusalém. A gente lembra que Sião significa Jerusalém, né? É usado a palavra Sião para Jerusalém. E aqui diz, o que a gente vai responder? Que Deus edificou Jerusalém. Deus construiu Jerusalém. E Deus construiu Jerusalém para que nela o povo dele encontre refúgio. Deus é com seu povo e acabou. Essa é a mensagem que Deus vai mandar, né? Eu não tenho pacto com vocês, Filístia. Eu tenho pacto com o meu povo, né? Então, amém. É aquilo que diz, né? No Novo Testamento diz isso. É engraçado, às vezes a gente fica falando, todo mundo é irmão, né? O irmão parece todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Jesus ama todo mundo, Jesus faz tudo por todo mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus só faz por quem ele comprou. A Bíblia diz isso. Jesus intercede, ora e faz por quem ele comprou. Por quem ele não comprou, ele não faz, não. A Bíblia diz, né? A gente lembra, Deus disse isso, que até a oração do ímpio é abominável. Até a oração do ímpio é abominável a Deus. É claro que se for um ímpio que está arrependido e quer mudar, né, não quer mais ser ímpio, é lógico que Deus vai ouvir essa oração. Mas a oração de um ímpio que continua sendo ímpio, não está arrependido, mas ele está orando, pedindo algo a Deus, a Bíblia diz que até a oração dele Deus abomina. Até a oração dele é pecado. A Bíblia diz isso. Até a oração dele, ele está em pecado, é ímpio e está orando a Deus pedindo alguma coisa. A Bíblia diz que a oração dele é pecado. Então, amém, gente.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou desconectar, a aula hoje foi longa, né? Tô até cansada, 1h30. Mas amém, amém. Glória a Deus, né? A gente tá avançando aí, vamos entrar no reinado de Ezequias. Amém, glória a Deus. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram. Eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Elizabeth, espero que você tenha gostado, viu? Amém. Que você volte mais vezes. Deixa eu desconectar aqui. Amém, Ramon. Deus te abençoe, viu? Até a próxima, com a graça de Deus. Amém. Eu vou desconectar, tá? Amém.